O lembrete de Bom dia. Bom dia. O lembrete de bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia. Minha irmã querida, como é que vocês estão? Pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos dar mais um tempinho pro pessoal ir chegando. Já começa a enviar o aviãozinho para quem você sentir no seu coração. Por ali. Bom dia, Elizabeth. Tudo bem? Graças a Deus. E com você, minha irmã? Tudo na paz do Senhor? Gente, eu tô viciada nessa música. Antes de ontem eu fui pra academia e eu fiquei ouvindo essa música no repeat. Acho que eu ouvi ela umas 10 vezes seguidas. Tô apaixonada. Bom, quero desejar um bom dia pra vocês. Eu vou ler hoje com vocês aqui o livro de Esther no capítulo 4. E várias chaves o Senhor tem liberado sobre esse livro. E por que eu tô fazendo a leitura assim, né? Um capítulo por dia? Porque o livro de Esther, ele é relativamente pequeno. Nós poderíamos ler ele num único dia, né? São só 9 capítulos. Mas eu sinto que é um tempo da gente entrar no livro e discernir o contexto, sabe? Assim, entender quais são as chaves, o que tá por trás. Muitas vezes nós queremos ler a Bíblia muito rápido, sabe? Assim, eu quero ler a Bíblia inteira em 1 ano, eu quero ler a Bíblia inteira em 3 meses. Só que aí, na verdade, gente, você pode ler a Bíblia devagar, você pode meditar no versículo, você pode ler e reler o mesmo capítulo várias vezes. Vai fazer muito mais efeito na sua vida do que você ficar desesperado para cumprir e ler a Bíblia inteira de uma vez. Então, depois que eu virei essa chave, ó o pastor Paulo aí. Saudades de você, pastor, querido. Bom dia para quem tá entrando. Então, gente, não precisa ficar desesperado para ler a Bíblia correndo, para terminar, não. É muito melhor você discernir o texto, você falar com o Espírito Santo enquanto você lê, você buscar refletir, entender o que tá por trás. No livro de Esther tem várias chaves. Então, o propósito de ler um capítulo por dia é esse, que a gente possa mergulhar naquilo que tá por trás, entender, né? E cada dia a gente vai vir aqui e vai ler um capítulo e vai trazer um pouco do assunto. Ok? Bom dia, Sônia, já bem-vinda. Bem-vindos todos que estão entrando aí. Uma feliz quinta-feira para nós, cheia da presença de Deus, do amor de Deus. Senhor, Tu és lindo. Já aproveito para dar glórias ao Senhor nesse dia. Já tive meu momento de oração, de leitura da palavra. Mas sempre que possível a gente tem que render graças a esse Deus, porque Ele é digno, né? De toda honra, de toda glória, de todo louvor. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Resumo do resumo. Nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 no primeiro dia. Ontem eu li o capítulo 3. E hoje nós vamos ler o capítulo 4. Então, sem mais delongas, eu vou começar a leitura do capítulo 4 aqui, tá? Então, fala assim, ó. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes. Quando a gente fala assim, quando ele soube de tudo o que havia acontecido, tudo o quê? No capítulo 3 fala que o rei, ele honrou um oficial que se chamava Amã. E esse Amã, ele foi honrado e onde ele passava as pessoas se curvavam diante dele. Porém, Mardoqueu, lembra? Mardoqueu, que é judeu,
que é o primo que adotou Esther, ele não se curvava diante de Amã, né? E o Amã ficou muito bravo por conta disso e falou com o rei e decidiu, junto com o rei, criar um decreto que exterminasse todo o povo judeu. Então eles marcaram uma data, um dia em que o povo seria exterminado. Agora você imagina, essa carta foi liberada para todas as províncias, avisando que os povos daquela região, que naquele dia o povo judeu seria atacado e exterminado. Então imagina a confusão que não estava na cidade, o medo que os judeus não estavam, porque o que eles iriam fazer? Já tinha saído um decreto do rei, não tinha o que fazer. E tudo isso por quê? Porque Mardoqueu não se curvou diante de Amã. Porque ele não se curvou, porque ele falava que era judeu e dizia que não se curvava diante de pessoas, só diante do rei, né, do Deus de Israel. Olha só que profundo a fidelidade de Mardoqueu. Então, esse é o contexto do capítulo 3, e aí no 4 fala que quando Mardoqueu soube que havia sido feito esse decreto, que o povo estava correndo o perigo de extermínio, ele rasgou as vestes e vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susan. Susan era a capital da cidade, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Para um momento, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther.
Então, olha só, gente, que poderoso que é esse capítulo 4, né? O Mardoqueu, ele se posicionou diante de Amã. Então, no capítulo 3, a gente tem o posicionamento de Mardoqueu, a gente tem a fidelidade de Mardoqueu a Deus. E ele se posicionou, falou, não vou me curvar. Eu não me curvo, eu só me curvo diante do Deus de Israel. E todo mundo se curvava, só que ele não se curvava. E isso gerou, né, em Amã um descontentamento, fez com que o orgulho dele falasse mais alto. E ele deu um jeito de fazer esse decreto junto com o rei para exterminar todo o povo. Porque, na verdade, a palavra diz que o Mardoqueu falava assim, eu sou judeu, por isso que eu não me curvo. Eu sou judeu e por isso que eu não me curvo. Então fez com que despertasse um ódio gigante em Amã contra todo o povo judeu. Por isso a decisão de conseguir, a Raquel falando, ego inflamado, exatamente, ego inflamado. Fez com que ele falasse assim pro rei, olha, se você fizer esse decreto, eu vou depositar na tesouraria do palácio tanto de ouro e prata, né? Então ele ofereceu ainda um certo dinheiro, recurso, para que o rei decretasse, fizesse aí aquela carta e decidisse exterminar todo o povo judeu. Então todo o povo, toda a raça, todos os povos de todas as províncias estavam correndo risco de ser eliminados, exterminados. E nós sabemos que o povo judeu, ele desde sempre foi muito perseguido. Tanto nessa história a gente vê, né, a tentativa de acabar com o povo de Deus, de acabar com essas pessoas. Por que será, né? Por que será? E aí, gente, olha só, tem outra chave muito poderosa do capítulo 3. O inimigo, ele tentou legalizar. O inimigo tentou legalizar a destruição. O plano de Amã é feito por decreto. Olha isso. O inimigo busca respaldo legal para agir. Mas nenhum decreto humano é maior do que o céu. Então nós vemos aí que o inimigo, ele usa assim posições de governo para agir. Aborto, extermínio. Aí vocês podem começar aí a destrinchar de tudo aquilo que muitas vezes a lei tenta legalizar, que é o pecado e a iniquidade. Forte, né? Então você vê que esse ataque contra os judeus, ele era um ataque espiritual. Fala muito mais sobre um ataque espiritual do que sobre um ataque pessoal. O ódio de Amã é contra a identidade, é contra a aliança do povo judeu. Então ele vem com esse ataque para ferir todo o povo, para acabar com esse propósito, né? Para executar esse propósito. E aí no capítulo 4, então, surge a Esther, recebendo a notícia que ela não sabia de nada, ela estava lá no palácio, tranquila, bonitinha, rainha. E aí falaram para ela, olha, o seu primo, ele tá lá fora, vestido com roupas de pano de saco, ele está lá lamentando, né, porque vestir-se de roupas de pano de saco era um costume quando algo acontecia, e eles, era como se fosse o luto do povo, né, então eles se vestiam dessa forma e todo mundo saberia que eles estavam ali passando um luto, um pranto, alguma coisa nesse sentido. Então falaram pra ela isso do Mardoqueu, e ela mandou entregar roupas pra ele e descobriu o que é que estava acontecendo. Então chegou a notícia pra ela de que o rei havia feito um decreto para exterminar todo o povo judeu e que ela deveria se levantar e interceder diante do rei por esse povo. Só que a Esther fala assim, faz 30 dias que eu não me apresento ao rei, que ele não manda me chamar. E todo mundo sabe que existe uma lei, que existe um decreto, que qualquer pessoa, homem ou mulher,
que entre na presença do rei sem ser convidado, corre o risco de morrer. Aliás, corre o risco não, o decreto é que morra, a não ser que o rei exerça misericórdia, estendendo lá o seu, como fala? Estendendo lá o seu cetro. Então aí a Esther fala assim, olha, eu queria ajudar, mas eu não posso, porque eu não posso entrar na presença do rei sem ser anunciada. Faz 30 dias que ele não me chama, eu corro risco de morte. E aí o Mardoqueu fala assim pra ela, não pense que porque você está aí no palácio, que você vai escapar. Quando ele descobrir que você também faz parte desse povo aqui. Que ela lembra que ela tinha uma identidade que estava camuflada ali, ela não revelou isso pra ninguém, mas ela era judia. E o decreto era contra todo o povo. E aí ele fala pra ela, não pense que você vai escapar. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aí. Que o Senhor te levantou como rainha para você interceder para o povo. Então eu vejo ali o Senhor usando Mardoqueu para encorajar Esther. Para mostrar para Esther coisas que ela não estava vendo. Para encorajá-la. Você pode salvar o povo. Você precisa se levantar e interceder. Você precisa ser corajosa. Ah, mas eu corro o risco de morrer. Ah, mas se eu falar. Ah, mas se eu entrar. Ah, mas se eu fizer, eu corro o risco de morrer. Ei! Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou onde você está. Quem sabe não foi para essa posição que o Senhor te escolheu para estar, para você falar, para você interceder, para você romper, para você vencer os seus medos. Quem sabe? Então essa é uma chave muito poderosa do livro de Esther. E aí a Esther decide então pedir para que as pessoas fizessem um jejum em favor dela. Gente, olha como é forte isso. O jejum, ele pode ser feito em favor de terceiros. Ela sabia que era uma guerra espiritual. Ela sabia que ela podia entrar na presença do rei e morrer. Ela sabia disso. Se o rei irasse, se o rei falasse, eu não te convidei. Se o rei falasse, quem é você para entrar na minha presença assim, você não foi chamada. Então ela pede para que as pessoas fizessem um jejum para ela poder entrar na presença do rei, para que o Senhor trabalhasse em favor dela naquele momento, para que o Senhor trabalhasse, não só trabalhasse em favor dela, mas para que ela tivesse liberdade, para que ela tivesse sucesso naquilo que ela ia realizar. Então o jejum, ele pode sim ser feito para exercer favor a terceiros. Jejum em favor dos outros. Isso mesmo, Nancy, exatamente. Jejum em favor dos outros. E aí, ela convoca então esse jejum sem bebida. Ó, não bebam, nem comam nada, durante 3 dias. E eu e as minhas criadas também jejuaremos. Então, ela não pediu só para eles jejuarem, ela também entrou nesse jejum. Ela também jejuou. Junto com o povo. E aí ela fala, depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Ainda que tudo esteja desfavorável, ainda que o mundo inteiro pregue que eu tenho que fazer dessa forma, eu irei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Uau, gente, eu fico até emocionada, não sei se vocês ficam emocionados, mas eu fico emocionada porque só de imaginar isso, a coragem dela, a ousadia, sabe, assim, é uma coisa muito forte. A gente tá falando de um rei, a gente tá falando de uma mulher que tinha assumido ali a posição de rainha, que era órfã, que era uma improvável, que poderia morrer.
E aí ela entendeu o chamado dela, ela entendeu por que ela estava ali naquela posição. Lembra que eu falei pra vocês? Às vezes a Esther acreditava que estava ali se preparando apenas para virar rainha, apenas para conseguir ser vista pelo rei, ser escolhida pelo rei, mas o Senhor, ele tinha um plano gigante para ela, que era salvar uma nação. Então, às vezes, você tá num lugar e você pensa que é só para fazer o que você tá fazendo ali, o básico, mas o Senhor tem algo muito maior para fazer através da sua vida nesse lugar. Olha só, gente. Olha só. E aí, outras chaves, então, desse capítulo 4. O lamento procede o livramento. Mardoqueu chora, jejua e se veste de pano de saco. Antes da vitória, a consciência da gravidade. Uau! Forte. Forte. Conforto não pode nos calar. Esther está no palácio, mas o povo sofre fora dele. Posição sem propósito é desperdício. Uau! Pronto, posso ir embora. Posição sem propósito é desperdício. Você foi levantada para este tempo. Quem sabe não foi para um tempo como este que chegastes ao reino. O chamado, ele exige uma resposta. O jejum muda decretos. Esther convoca jejum. Antes de falar com o rei da terra, ela fala com o rei dos céus. Coragem ativada pela fé. Se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Não é desistência, é uma entrega total. Uau! A fé verdadeira, ela vence o medo, minhas irmãs. A fé verdadeira vence o medo. Vence o medo. Então, é sobre isso, sabe? O inimigo, ele trabalha no oculto. O inimigo, ele usa pessoas para nos ferir. Ele tenta de todas as formas acabar com o povo de Deus. Ele tenta de todas as formas fazer com que a gente se curve ao sistema do mundo. Fazer com que a gente adore a outros deuses. Fazer com que a gente se conforme com o padrão deste mundo. Só que aqueles que foram chamados para o governo, aqueles que foram chamados para o reino, aqueles que foram chamados para um posicionamento, eles têm que ir contra isso. Eles não podem, nós não podemos nos curvar. Nós não podemos nos conformar com os padrões desse mundo. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando é tempo de jejuar, quando é tempo de entrar, quando é tempo de interceder, quando é tempo de se posicionar. Às vezes eu penso, eu falo, imagina toda a igreja de Cristo ativada. Toda a igreja de Cristo fazendo o que precisa ser feito, intercedendo, jejuando, guerreando quando precisa guerrear, orando por cura, buscando santidade, humilhação, arrependimento. Você já imaginou aonde nós estaríamos hoje? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que esse mundo ideal dos cristãos posicionados pode de fato funcionar e ter um resultado na Terra? Quando pessoas começarem a se posicionar, quando pessoas começarem a falar, quando pessoas começarem a ler a palavra e trazer o que está aqui, o que o Senhor fala, o que Ele pensa, como é que funcionam as coisas, sabe? Então, é sobre isso. É sobre a gente ser ativados no chamado, entender a nossa posição. A Esther, ela estava ali na posição de rainha, e ela não se acovardou, ela não se conformou, ela não se escondeu, ela não pensou só nela, ela não pensou no medo que ela estava sentindo, no risco que ela estava correndo, porque às vezes a gente tem discernimento espiritual de coisas que estão acontecendo e a gente sabe que se posiciona, que se fala, que se abre a caixa,
As guerras vão vir, as retaliações vão vir, os contra-ataques vão vir. Mas e aí? Você vai escalar? Você vai deixar esse povo morrer? Você vai deixar esse povo perecer? Ou você vai falar? Ou você vai mostrar? Ou você vai iluminar? Se preciso for, você vai jejuar? Você vai convocar um jejum ao seu favor? Então é sobre isso, gente. Vocês gostaram? Muito intensa, né? Esse capítulo 4 aqui realmente falou muito comigo hoje, o Senhor, sobre isso. Sabe, gente, muitas vezes nós não temos vontade de estar em posições desafiadoras. Muitas vezes a gente quer ficar escondidinho, sabe, assim, tranquilo no meu canto, não vou mexer com essas coisas não vou falar não vou me posicionar não, só esconder minha identidade aqui, né, sou cristã. Bom dia, Márcio, Deus te abençoe também. E aí a gente pode se esconder, a gente pode entrar nesse lugar, sabe, não quero. A Esther talvez não quisesse aquela responsabilidade. Ela não queria correr risco, ela não queria ser prejudicada. Ela sabia que poderia morrer. Uma jovem, virgem, improvável, órfã, já tinha sofrido tanto, exilada. Me deixa quietinha aqui. Não vou ficar entrando nessas guerras aí, não. Mas ela se posicionou. Ela não se curvou diante daquele plano maligno para destruir os judeus. Então é isso, gente. Eu oro agora, nessa hora, às 9h27, para que o Senhor libere sobre nós a ousadia de Esther. Para que o Senhor libere sobre nós a coragem de Esther, de se posicionar, de abrir a boca e falar, de entender qual é o tempo, se é o tempo do jejum, se é o tempo de entrar na presença do rei e interceder por alguém. E que o Senhor tire de nós toda a covardia, toda a tentativa de se esconder, de se autoproteger. Que a gente possa confiar naquele que nos chamou, naquele que nos levantou, naquele que está trabalhando o tempo todo ao nosso favor. Eu oro para que tudo isso se torne uma verdade, tanto na minha vida quanto na sua, mulher. Para que você entenda qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é o seu povo, que cabe a você fazer. Eu oro para que isso seja liberado para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, gente, glória a Deus. Obrigada por vocês que estiveram aqui, participaram comigo. O Senhor tem feito grandes coisas através aqui das redes sociais. São tantos assuntos, né, importantes que nós precisamos falar, que nós precisamos ensinar. Ontem eu fiz a live sobre feminilidade com a Jennifer. Se você não assistiu, assiste. Gente, tá incrível aquela live. Eu quase chorei durante a live, porque o Senhor falou poderosamente ao meu coração. E assuntos como esse, sabe? Que nós precisamos entender, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos discernir espiritualmente, para que a gente viva aquilo que o Senhor nos criou para viver, não o que o mundo ensina. Não o que as nossas feridas nos ensinaram, sabe? Então assista depois a live da feminilidade que tá salva lá no meu Instagram. Compartilha essa live com alguém também. E chama mais pessoas para fazer parte desse movimento de mulheres ativadas, mulheres que se posicionam, mulheres que não vão retroceder mais. Sabe assim, eu só preciso dessas. Eu só preciso dessas que falem, eu me posiciono, Taína. Eu quero, eu não tô conseguindo, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou me posicionar.
E aí eu creio que o Senhor vai levantar um exército de mulheres posicionadas para incendiar a nossa geração, para incendiar outras mulheres, para trazer destino para essa terra, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, obrigada aquelas que estão aqui, aquelas que vão assistir depois, que o Senhor abençoe você também nesse momento e que nós nos levantemos, nós mulheres, que a gente se posicione naquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, no lugar que o Senhor tem para cada uma de nós, no tempo que o Senhor tem para cada uma de nós. Tá bom? Beijo para vocês, viu? Até mais!